Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Enfermagem e Saúde da Criança e do Adolescente. Hoje vamos falar bastante sobre as infecções congênitas e perinatais. Essas infecções são aquelas doenças que são transmitidas ou por vírus, bactérias e que passam da mãe para o filho durante a sua gestação ou então após o nascimento desse bebê, através até mesmo do próprio leite materno ou da secreção vaginal, porque aquela criança nasceu por parto normal, acaba adquirindo esse tipo de infecção. Algumas são consideradas extremamente graves e debilitantes, ocasionando surdez, deficiência mental, deficiência até mesmo motora, e outras são consideradas um pouco mais tranquilas. Às vezes não tem cura, mas tem um tratamento, você pode controlar aquele tipo de doença. Então aqui eu mostro para vocês, né, o feto ele é totalmente protegido, né, ele tem ali a placenta, ele tem ali dentro também o líquido amniótico, que são estruturas que o protegem da maioria dos traumas mecânicos e também dos vírus, bactérias, protozoários e fungos, mas nem sempre essa proteção ela acontece. Às vezes esse bebê acaba adquirindo alguma doença que é através da transmissão vertical, ou seja, é transmitido da mãe para o seu bebê intrauterino, né? Então essas infecções elas podem ser adquiridas dessa forma ou durante o parto ou no período pós-parto, como eu já comentei para vocês, referente à amamentação, referente a algum tipo de secreção que a própria mãe passa ali para o seu filho. Essas infecções, né, adquiridas dentro do útero é a via mais frequente, né, desse bebê se tornar infectado, porque é uma via hematogênica, ou seja, através do sangue, essas doenças elas são transmitidas através da placenta, né? Essa infecção materna, ela acontece, né? A mulher pode adquirir essa doença quando estar grávida e acabar passando para o seu bebê. E essas infecções acabam sendo adquiridas por esse feto, denominando todas essas infecções de infecções congênitas. Então, o estado imunitário materno, né, a imunidade da mãe, ela define muito se esse bebê tem uma chance muito maior de adquirir essas doenças ou se tem uma chance mais reduzida, porque a gente costuma falar que quanto mais micro-organismos a mãe tem circulando ali no seu corpo, há uma chance aumentada desse bebê adquirir. Mas é lógico, além desses micro-organismos serem passados da mãe para o feto, a imunidade que a mãe já tem diante de determinados micro-organismos também é transmitida para o seu filho. Então, eu tenho uma transmissão ali de glóbulos protetores, né, de anticorpos protetores para aquele bebê. Então, tenho essa defesa placentária, né? E a idade gestacional, ela indica bastante se esse bebê vai ter uma alteração muito grave ou se essa alteração vai ser considerada menor. Ali no início da gestação, aquele primeiro trimestre que é de desenvolvimento dessa criança, desse feto, algumas doenças costumam ser gravíssimas, levando inclusive ao abortamento desse bebê, que é muito comum, na verdade, algumas mulheres não entenderem por que abortaram, mas na verdade ela tinha adquirido alguma doença que acaba ocasionando esse abortamento. Então aqui nós temos falando, né, da 25ª semana gestacional. O feto ele é capaz de ter uma proteção imunológica referente a vários agentes infectantes. Então ele consegue, além da defesa que a mãe, né, acaba tendo também diante da maioria dos micro-organismos, esse próprio feto também ele tem essa capacidade imunológica, ele tem uma capacidade em
evitar boa parte dos micro-organismos que a mãe possa transmitir ali para esse bebê. Então, aqui, essas infecções adquiridas, né, durante o parto e no período pós-natal, né, o período após o parto desse bebê, elas são infecções adquiridas, né, no período periparto e até 3 semanas após natais, e são denominadas, então, infecções perinatais. Então, aquela infecção que é adquirida durante ali o momento que a mulher ainda está grávida, até 3 semanas após o nascimento do filho, é considerada assim uma infecção perinatal. E essa transmissão, já falei para vocês, pode ser durante o trabalho de parto, por isso que quando o obstetra observa que a mulher já tem algum tipo de infecção, ele preconiza um tipo de cesárea, né, um tipo de parto diferente do normal, que é o cesariana, para evitar essa transmissão, para evitar que esse bebê consiga nascer com o mesmo tipo de doença que a mãe apresenta. Pela ascensão de micro-organismos na cavidade amniótica, então todas as vezes que a mulher perde esse líquido amniótico, né, que a bolsa ela perde esse líquido amniótico, eu tenho um período até de 24 horas para fazer o nascimento desse bebê, porque há uma chance muito grande dos micro-organismos subirem ali da vagina e pegar esse bebezinho aqui, né? Esse bebê acabar adquirindo esse tipo de infecção. Por isso que eu falei para vocês anteriormente que o líquido amniótico ele protege esse bebê dentro ali do útero materno, então do cordão umbilical e da placenta. Então aqui, às vezes também o bebê após o nascimento, ele pode aspirar esse líquido amniótico contaminado. Várias crianças nascem e você percebe que ela está tendo uma dificuldade em respirar, mas na verdade ela aspirou uma certa quantidade de líquido amniótico. E se esse líquido amniótico estiver contaminado, é fato que essa criança consiga adquirir essa doença também. Lembrando que algumas doenças nós conseguimos transmitir via gotículas, né? Tanto da nossa boca quanto da nossa própria respiração. Então, se a mãe está doente, ela também tem uma chance muito grande de transmitir essa doença para o seu bebê ao nascer. Né, uma mãe portadora da Covid-19, se o bebê nasce ali e ela permanece em contato constante com esse bebê, sem tomar as medidas cabíveis para não transmitir essa doença, é fato que esse bebê vai adquirir a Covid-19 também. Então, aqui são alguns exemplos básicos de alguns micro-organismos que são transmitidos via placentária, ou a transmissão vertical, como é conhecida. Então, nós temos a hepatite B, o HIV, a herpes, o citomegalovírus, enterovírus, rubéola, enfim, toxoplasmose, são vários tipos de micro-organismos que são transmitidos via placentária e que podem ocasionar danos permanentes a esse bebê. Lembrando também que existem algumas doenças sexualmente transmissíveis. Aqui eu dei o exemplo para vocês das clamídias, que também podem ser transmitidas para esse bebê. E se eu percebo que essa mãe está com a clamídia, é fato que um parto normal não é o ideal. Além dessa mulher passar por um tratamento prévio ao nascimento do seu filho, ela vai ter também que passar por um parto cesariana para evitar essa transmissão de doença ao seu filho. A gonorreia também. Na outra aula eu expliquei para vocês, né, da aplicação do nitrato de prata nos olhos do bebê, né, que serve exatamente para evitar a cegueira pela gonorreia, né? E isso é importante a gente ter em mente que várias vezes quando nos deparamos com filhos que nasceram de mães portadoras de HIV, portadoras de hepatite B, aquela lógica de se dar banho após 24 horas de nascimento, ela perde seu valor. Então eu tenho que dar banho nesse recém-nascido o mais rápido possível para tirar toda aquela secreção que possa conter o vírus, que possa conter a bactéria ali e que possa transmitir essa doença para o bebê. Talvez ele ainda não adquiriu a doença, mas se permanecer com aquele micro-organismo na sua pele,
há uma chance maior. Então, nesse tipo de bebê, com esse nascimento em específico, nós vamos adaptar a questão do banho. Então, esse banho ele vai ser o mais precoce possível. Então, aqui já falei para vocês, o aleitamento materno também, infelizmente, em alguns momentos, ele vai ser evitado, porque eu sei que aqui, né, a produção do leite é através do sangue, ele é um tipo de secreção. Então, se a mãe é portadora de HIV, ela vai passar esse vírus do HIV através do aleitamento materno. Por isso que, em alguns casos específicos, esse aleitamento materno ele é preconizado de outra forma, né? Um aleitamento artificial, porque eu sei que a chance daquele bebê adquirir qualquer tipo de doença através do leite, né? Através desse aleitamento materno, é muito grande. Então, aqui vamos dar início, né, às principais infecções que são consideradas congênitas, e eu vou dar início através da sífilis. A sífilis é uma doença considerada sexualmente transmissível. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em identificar se elas são ou não portadoras. Nosso município, nós temos vários portadores da sífilis e que é super tranquilo, né? A partir do momento que ele passa pelo tratamento, que é através da benzetacil, da administração geralmente por 3 semanas seguidas de benzetacil, ele já é considerado uma pessoa que tem um controle de cura muito grande. É uma bactéria que é transmitida via sanguínea, mas é considerada uma doença, né, sexualmente transmissível. Então, nós temos aqui a bactéria chamada Treponema pallidum, que ela é transmitida também via placentária e ocasiona vários danos para esse bebê. Então, alguns sinais, né, nós consideramos precoces. O bebê já nasce com algumas alterações que eu consigo identificar que não são alterações tão simples, né? São características de algum tipo de infecção que aquele bebê adquiriu ali, ou durante o parto, ou durante a concepção, né? Então, alguns sinais principais: a linfadenopatia, que é a alteração dos vasos linfáticos, a hepatoesplenomegalia, que é o aumento tanto do fígado quanto do baço, né, que são órgãos importantíssimos para todo o nosso controle metabólico, controle até mesmo da imunidade, incapacidade de ganhar peso. Então, aquela criança que eu percebo que ela não está conseguindo adquirir, né, ganhar peso, tem alguma complicação? Será que essa complicação pode ser algum tipo de infecção que ele adquiriu? Ou será que essa perda, né, essa incapacidade de ganhar peso, ela é proveniente da falta do alimento, né? Então, aqui tem outros tipos de alterações que são muito comuns, né, em portadores da sífilis congênita. E um dos principais sinais tardios, né, que a sífilis ela pode ter um acometimento precoce, que eu consigo identificar rapidamente nesse bebê, e também pode ter os sinais considerados tardios. Ele nasce aparentemente normal, sem alteração nenhuma, mas tardiamente eu consigo identificar algumas alterações que são possíveis da aquisição da sífilis. E um dos sinais principais aqui é como se fosse uma queratose aqui, né, uma alteração nos olhos desse bebê que pode levá-lo à cegueira. Então, aqui, os neonatos infectados, né, essa manifestação da sífilis, ela pode ser precoce, antes de 2 anos de idade, e tardia, que é após 2 anos de idade. Aqui vocês percebem inúmeras alterações no tecido epitelial, e é uma criança menor de 2 anos de idade, então essa sífilis congênita dela é considerada precoce. Se fosse uma criança após 2 anos de idade, seria considerado uma sífilis congênita tardia.
Então, aqui são alguns sinais, né, dessa sífilis congênita precoce que eu já falei anteriormente para vocês, e ela pode surgir durante os primeiros meses de vida. Talvez a criança nem nasceu com algum tipo de alteração, mas ali nos primeiros meses eu já consigo identificar erupções na pele, né, que formam aquelas vesículas ou bolhas, aquela pele mais avermelhada, geralmente lesões nos pés, nas mãos, geralmente ele não ganha peso, como eu falei para vocês anteriormente, meningite, hidrocefalia, convulsões, enfim, várias alterações, e que são alterações muito comuns em outras doenças também, mas que o próprio pediatra vai diferenciar e vai chegar ao diagnóstico correto para essa criança. Já que algumas alterações que são daquela sífilis congênita tardia, né, após 2 anos de idade, e aqui há uma má formação nos dentes, que é muito comum nessas crianças, né, que adquirem essa famosa sífilis tardia. Dentre várias outras alterações que eu coloquei aqui para vocês e vocês podem estar olhando. Então, qual é o tratamento? Como eu disse anteriormente para vocês, tanto o tratamento das crianças quanto o tratamento voltado para os adultos, ele é feito da penicilina G cristalina, que é a famosa benzetacil. Então, eu posso administrar, isso é prescrito pelo próprio médico. Para as crianças, vai ter uma prescrição do pediatra, já para os adultos, é uma prescrição, seja do obstetra, seja do ginecologista ou de outro tipo de médico, mas tem a mesma lógica. É um tipo de antibiótico de amplo espectro e que vai atuar ali retirando essa bactéria do organismo desse indivíduo. Lembrando que para sempre esse indivíduo vai ter ali alteração nos seus anticorpos, porque ele já adquiriu a sífilis. Então é lógico que o corpo dele vai ter um certo tipo de anticorpo diante dessa bactéria. E aqui já é na gestação, né? Dá para perceber que é a benzetacil, mas em crianças é uma quantidade menor do que na quantidade referenciada a um adulto. Outra doença que é muito comum é a hepatite B. A hepatite B também é considerada uma doença sexualmente transmissível. É através de um vírus que é muito comum, né, o seu ataque ali no fígado. Então, eu tenho uma alteração hepática desses indivíduos. E algumas alterações, elas são fáceis, né, e muito comuns de serem identificadas pelos próprios profissionais. A própria icterícia, que é aquela coloração amarelada na pele, ela é um grande indício de que tem algum tipo de alteração no fígado. Então, aqui vocês podem perceber, né, que a hepatite B tem outros tipos de hepatite, ela tem um tropismo, ou seja, ela tem uma afinidade ao fígado, então ela altera o fígado daquele paciente. Então, aqui a transmissão, ela via transplacentária também, e é lógico, via sanguínea. E aí eu considero que a quantidade de vírus que tiver no organismo ali da mãe vai me falar ou não se esse bebê vai ter uma grande possibilidade em adquirir essa hepatite B. Então, aqui a transmissão vertical, que é passada da mãe para o filho. Então, se a mãe é portadora de hepatite B, ela tem uma grande chance em transmitir para o seu bebê. Então, as duas principais vias de transmissão vertical do vírus da hepatite B são a transmissão intrauterina e a perinatal, né? O bebê nasceu, teve contato com o sangue contaminado da mãe e acaba adquirindo, sendo que 95% dos casos se dá pela exposição a fluidos de sangue contaminado durante o próprio trabalho de parto. Então, aqui nós temos o mecanismo para infecção, inclui microtransfusões durante o trabalho de parto. Pode ser que essa mãe tenha algum tipo de, né, ela passa por algum tipo de acidente mais grave, ela recebe uma transfusão sanguínea que esteja contaminada. Hoje em dia é muito difícil, é lógico, porque eu sei que a chance maior
da mãe receber um sangue contaminado por outras vias, né? Uma pessoa que sofre um acidente ali com pérfuro cortante, ela não sabe se aquele paciente é portador ou não da hepatite B, o compartilhamento de agulhas ali através da introdução de drogas, enfim, do que por uma hemotransfusão. Hoje nós temos vários protocolos e a vigilância sanitária ela segue muito à risca essa não transmissão de algumas doenças via sanguínea. Então, aqui, ó, a infecção aguda durante a gestação não está relacionada a efeitos teratogênicos, ou seja, se a mulher adquirir a hepatite B durante a gestação, não vai ocasionar alguma alteração que vai trazer malformação fetal, né? Não vai ser teratogênico, não vai trazer essa malformação fetal, mas há relatos de baixo peso ao nascer, então uma criança que vai nascer peso inadequado, né, para a idade gestacional, prematuridade ou até mesmo morte fetal. O bebezinho ele nasce, mas logo após ele morre. Então, o quadro clínico desse recém-nascido, né, que nasce portador da hepatite B, varia muito, né? Desde um quadro assintomático, ele não apresenta sinais e sintomas algum dessa hepatite, até quadros de hepatite fulminante, que se eu não tiver um fígado ali para ser transplantado nesse RN, infelizmente ele vem a óbito, né? E assim, é muito mais comum esse recém-nascido nascer assintomático do que apresentar esse quadro de hepatite fulminante. Então, alguns sinais bem comuns, né? A icterícia, que é esse amarelão, principalmente nas mucosas, nas mãos, nos tecidos epiteliais, né? E aqui também essa dor, esse aumento do fígado, né? Essa dor do lado, no quadrante superior direito. Então, aqui, extremamente importante, né? Nós temos só a prevenção da hepatite B. Então, eu tenho a vacina, todos nós já tomamos. E também eu tenho a imunoglobulina. Aqui eu tenho o soro da hepatite B e aqui eu tenho a vacina da hepatite B. O soro é se eu tenho uma pessoa que apresenta a doença, ele é administrado a fim de acabar com aquela doença naquele momento. A vacina não, ela é feita de antígeno, então ela vai fazer o organismo daquele indivíduo produzir os anticorpos necessários para caso essa pessoa tenha, né, contato com a hepatite B, retirado ali do seu corpo. Então, algumas vezes eu vou utilizar os dois, tanto a imunoglobulina quanto a vacinação, mas são em vias diferentes, tá? Por exemplo, a hepatite B, como vacina, eu administro via intramuscular nos braços, né, em algum dos braços, e a imunoglobulina no glúteo. Nunca eu posso administrar imunoglobulina e vacina no mesmo membro, senão eu corto o efeito um do outro. Agora, e não menos importante, a infecção ocasionada pelo HIV. Também é transmitida através de um vírus, é considerada uma doença sexualmente transmissível, né? Que hoje nós falamos infecções sexualmente transmissíveis e destrói todos os glóbulos brancos do sangue daquele indivíduo, né? Ocasionando futuramente o que a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, quem é portador do HIV, ele não tem AIDS, ele vai adquirir em algum momento um conjunto, né, de doenças ou de sintomas e sinais ali que vai passar a ser chamado de síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o HIV, ele destrói toda a minha proteção. Então, eu passo a ser um indivíduo que não tem uma imunidade eficiente para destruir qualquer tipo de micro-organismo que venha me contaminar. Então, o que é importante ressaltar do HIV? Eu tenho dois tipos de transmissões, né, de HIV, seja de infecções, na verdade, não de transmissão, seja do HIV 1 ou do HIV
dois, tá? Pode ser ocasionado tanto por um quanto por outro. Em crianças pequenas, é normalmente adquirido da mãe no momento do nascimento, né? Que é aquela transmissão via transplacentária, ou seja, aquela transmissão vertical. Os sinais de infecções incluem crescimento lento, aumento dos linfonodos em diversas áreas do corpo, atraso do desenvolvimento, infecções bacterianas recorrentes e inflamação dos pulmões. Aquela criança que vive adoecendo, eu posso identificar que ela tem uma imunidade muito baixa. E se ela tem uma imunidade muito baixa, pode ser que ela tenha adquirido HIV. O diagnóstico é através de exames de sangue. As crianças recebem um tratamento farmacológico anti-HIV, né, que é o chamado antirretroviral, da mesma forma que os adultos, né? E ele vai ter aquele tratamento o resto da vida dele, e pode ser que essa criança chegue a uma fase adulta bem tranquilo, porque esse tratamento ele acaba aumentando a qualidade de vida desse indivíduo. E as mães infectadas podem prevenir a infecção de seus recém-nascidos usando os antirretrovirais, né? Então, todo mundo pergunta assim, uma mulher que é portadora de HIV, ela vai ter um filho que é portador de HIV? Não, porque se ela fazer o tratamento correto, essa criança vai nascer sem alteração nenhuma, sem a infecção do HIV. A síndrome da imunodeficiência adquirida é quando o meu organismo ele tem várias infecções, porque ele não tem mais imunidade, meu corpo não apresenta mais imunidade, então é lógico que eu vou ter ali naquele momento várias complicações. Então essas complicações, e que podem ser complicações mais tardias, é o momento em que esse indivíduo passou a ter a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, qual que é a transmissão mais comum para essas crianças? Uma mãe infectada passando para a criança ou após o nascimento através do leite, porque o vírus fica ali presente no leite. E o risco de transmissão máximo ocorre em mães que adquirem infecção por HIV durante a gestação ou durante a amamentação, estão gravemente doentes, né? Elas já estão ali com a AIDS instalada, ou tem outro vírus no organismo, né? Se aquela mãe, ela além do HIV, do vírus HIV, ela tem outro vírus, então fica muito mais fácil de transmitir esse vírus para o seu filho. Outra infecção muito importante e que é analisada no pré-natal, todas essas que eu estou falando para vocês, elas são analisadas no pré-natal. Se a mulher faz um pré-natal correto, ela passa por vários exames, inclusive exames para identificarem se ela apresenta rubéola, toxoplasmose, HIV, hepatite B, enfim, todas essas doenças. A rubéola, aqui no Brasil, ela tem uma menor incidência, porque todos nós já recebemos a vacina contra a rubéola, por isso que eu trouxe aqui para vocês, né, essa figura do Tô Vacinado, Brasil livre da rubéola, porque houve uma campanha maciça de vacinação contra a rubéola, principalmente para as mulheres em idade fértil, para evitar qualquer alteração congênita nos bebês, porque a rubéola era muito comum, né? Ela é ocasionada por um vírus, é transmitido por meio de secreções das nossas vias aéreas respiratórias, então é uma transmissão muito rápida. Vocês percebem um Covid como hoje está sendo transmitido de forma rápida? Da mesma forma, é a rubéola. Então, quando acomete gestantes no período de viremia, ou seja, que o organismo daquela gestante está cheio de vírus, tem uma quantidade imensa de vírus que pode provocar os sinais e sintomas, existe a possibilidade da famosa infecção vertical, que é essa transmissão mãe e feto, ocasionando a síndrome da rubéola congênita, que pode ocasionar alterações anatômicas, neurológicas ou inclusive levar a óbito.
Então, aqui eu mostro para vocês a rubéola congênita. Ela geralmente acontece nos primeiros 3 meses de gestação, que são aqueles 3 primeiros meses importantíssimos para o desenvolvimento do feto. É quando realmente o bebê está sendo formado, porque nos outros trimestres, né, no segundo e no terceiro trimestre, o bebê está crescendo, ele está desenvolvendo e adquirindo algumas habilidades, mas todo o seu desenvolvimento praticamente acontece aqui nos 3 primeiros meses. Então é muito comum essa mulher ter, né, adquirir essa rubéola nesses 3 primeiros meses. Quais são os sintomas principais? Aqui tem a catarata, que leva à cegueira desse bebê, pode ter a microcefalia, alterações cardíacas, surdez, enfim, até mesmo um atraso de desenvolvimento dessa criança. E qual é o tratamento, né? Precisam ser monitorados de perto, porque não existe um tratamento específico para a rubéola congênita. Infelizmente, eu só vou acompanhar aquela criança e identificar precocemente algumas complicações nesse indivíduo. E aqui, só mostrando para vocês que o período de transmissão é de 7 dias antes e até 5 a 7 dias após o surgimento do exantema, que é essa vermelhidão na pele. Então, eu tenho um período de transmissão muito grande desse vírus. Então, eu posso estar passando esse vírus tanto para gestantes, né, como eu estando gestante, eu também posso adquirir esse vírus. E tem um período de incubação, ou seja, o vírus fica quietinho lá dentro do meu corpo, sem manifestar sinais e sintomas, por 17 dias, variando até 23 dias. Então, talvez já tem 20 dias que a mulher tá ali com a rubéola, mas como ela não manifestou nenhum sinal e nenhum sintoma, ela nem sabe dessa infecção. A transmissão materno-fetal é influenciada diretamente pela idade gestacional. Já falei com vocês, né? 90% nas 12 primeiras semanas, ou seja, ali nos 3 primeiros meses, que são primordiais para o crescimento e desenvolvimento desse bebê, para a formação desse feto. E a partir da 12ª semana até a 28ª semana de gravidez, já vai reduzindo bastante essa transmissão. Aqui, só por curiosidade, para vocês perceberem que a rubéola congênita ela tem inúmeras alterações e vários achados patológicos nesse recém-nascido, né? Desde alterações cardiovasculares, no sistema nervoso central, nos olhos, ouvidos, pulmões, fígado, e aqui vocês têm algumas alterações, tá? Rins, glândulas adrenais, ossos, baços, linfonodos e o próprio timo. E a toxoplasmose, também outra infecção extremamente comum durante a gestação, porque infelizmente a toxoplasmose, os seus sinais e sintomas, né, em indivíduos que não estão grávidas, é igual um resfriado. Então você ali tem um nariz escorrendo, né, que é a famosa coriza, um pouco de febre, uma tosse, e quando nós apresentamos esses sinais e sintomas, ninguém fala que está com uma toxoplasmose. Todo mundo já pensa que está com algum tipo de gripe, e hoje em dia, né, mais famosa aí a Covid. Mas a gente sabe que existe o Toxoplasma gondii, que é transmitido pelas fezes de animais, principalmente gatos e cachorro. E é uma transmissão oral. Então, qualquer objeto contaminado, qualquer alimento cru, qualquer alimento contaminado, essa gestante pode adquirir esse micro-organismo e acabar alterando, né, tendo algumas alterações congênitas no seu feto. Então, aqui o Toxoplasma gondii, ele passa para o bebê através da transmissão vertical, decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação ou próxima à concepção. Ou a mãe já engravidou tendo essa toxoplasmose, ou a mãe acaba adquirindo durante a gestação. Por isso, mesmo aquelas mulheres que têm animais de estimação, como um gato ou um cachorro, durante a gestação, se elas não estiverem imunidade para a toxoplasmose, ou seja, elas nunca adquiriram a toxoplasmose, então o seu IgG
não reagente, né, que indica que é uma imunoglobulina, que a pessoa já teve aquela doença, ela tem que ficar longe, principalmente das fezes desses animais. Então, aqui, ó, a toxoplasmose congênita ou suas sequelas podem ser evitadas pela prevenção primária. Então, eu pego aquela gestante ali, faço análise, né, com exame laboratorial, passo todas as informações através de uma triagem de pré-natal eficaz, que aí eu consigo retardar toda alteração que possa vir naquele bebê ali. E ainda através da triagem neonatal. Essa mulher, quando ela percebe que ela tem uma alteração de IgM, que significa que ela está doente, ou seja, ela está ali com toxoplasmose, ela toma um antibiótico que reduz esse micro-organismo no seu corpo. Mas mesmo assim, após o nascimento do seu filho, eu tenho que fazer uma triagem neonatal para ver se eu não encontro algo, né, algum dado sugestivo de que esse bebê também tem adquirido essa doença. Então, aqui é o quadro clínico mais comum, né? Na maioria das vezes, são alterações consideradas assintomáticas no nascimento e 10% das crianças acometidas têm manifestações mais graves, principalmente nos primeiros dias de vida, né? Seja por uma microcefalia, seja alterações na pele, como as famosas petequias. E aqui, né, esse toxoplasma, ele tem uma manifestação predominantemente neurológica, então ele altera toda a questão do sistema nervoso central, pode ocasionar hidrocefalia, meningoencefalite, calcificações cranianas. Vocês percebem que tudo aqui é voltado ao sistema nervoso central. Mas na doença sistêmica, né, aí eu tenho com menor frequência esplenomegalia, que é o baço está aumentado, que é o nosso órgão que produz nossas células de defesa, ele está mais aumentado, meningoencefalite, icterícia, anemia, enfim, vários outros tipos de sinais e sintomas aqui que são específicos, né, da toxoplasmose nesse recém-nascido. Então, isso aqui eu trouxe para vocês as principais infecções congênitas, só para vocês terem noção do nosso trabalho como equipe de enfermagem. Para cada nascimento desse, você tem que ter uma preocupação muito grande, né? Uma mãe portadora de hepatite B. Eu sei que uma das principais vacinas que o bebê toma após o nascimento é da hepatite B, mas se eu sei que aquela criança nasceu e sua mãe tinha hepatite B, em menos de 12 horas do seu nascimento, eu tenho obrigação de administrar essa vacina da hepatite B, a fim de evitar, é lógico, que esse bebê tenha também a hepatite B. Lembrando, tem o tratamento específico também que o próprio pediatra faz se ele identifica que a mãe já tinha algum tipo de infecção, né? Então, para cada tipo de criança que nasce com uma alteração especial, nós também da equipe de enfermagem teremos um tratamento especial para elas. Muito obrigada. Agora vocês vão participar do fórum, façam seus questionamentos sobre qualquer dúvida, seja dessa matéria, seja das outras matérias já lecionadas desde então. Aqui as referências bibliográficas que vocês podem estar pesquisando mais profundamente sobre o tema. Até a próxima aula.